I pledge this morning to Him with all my heart Eu prometo esta manhã a Ele, de todo o coração, that by His help and by His grace, que pela sua ajuda e pela sua graça, I pray that I'll seek daily, without ceasing, eu rogo que eu busque diariamente, sem cessar, until I feel every one of these requirements flowing in this little old statue of mine. até que sinta cada uma destas exigências fluindo nesta minha pequena estatura, Till I can be a manifestation of the living Christ. até que eu possa ser a manifestação do Cristo vivo. Boa noite, irmãos e irmãs. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos iniciando mais um programa, assim está escrito, pedindo desculpas pelo nosso atraso, mas graças a Deus estamos bem, né? Desejo que tudo esteja bem aí também. Bom, Adelso, Deus abençoe, boa noite. Amém, boa noite, pastor Vilaça, uma boa noite a todos que nos acompanham nessa oportunidade, né? E que sejam momentos agradáveis, como sempre são, né? Momentos agradáveis. Sim. Quando nós nos assentamos para discutirmos e falarmos um pouco sobre as grandes maravilhas do nosso Deus, né? Será sempre muito bom poder falar de Deus, né, Amém, Deus? sim, certamente. Principalmente nesses dias tão difíceis. Nós falávamos na terça-feira, onde vozes têm sobrepujado a voz de Deus no coração do mundo, né, das pessoas, e o mundo está ouvindo tanta coisa. Verdade. Nós estamos com a voz da política em alta, nós estamos com a voz das preocupações o tempo inteiro. Se nós não nos desligarmos do mundo e envolvermos com a voz de Deus, nós enlouquecemos tal como o mundo enlouqueceu. E acaba sendo envolvido pelo espírito da hora, né? Com certeza, com certeza. E aí, assim, quando você começa a falar de Deus, então, é um tempo muito bom, né? Certo. É um prazer muito grande podermos ter esse tempo. Isso faz bem para quem está pregando, faz bem para quem está ouvindo. Sim, e isso sim. faz bem para Deus também, Oh, porque Deus quer ser verdade. ouvido, não é? Sim. Irmãos, vamos tomar as nossas Bíblias para a nossa meditação aqui. Antes de nós lermos, queremos dizer que o pastor Vanderlei fez uma cirurgia ontem. Hoje, por volta de 9 horas da manhã, nós já estávamos indo para casa com ele. Está bem, graças a Deus. Manda agradecer as orações, o amor da igreja, né? E estamos agradecidos a Deus por todo esse processo de cura, de tratamento. Eu estava lembrando do irmão Brana, essa semana estava ouvindo alguma coisa a respeito de a música que cura, né? Sim. Então, lembrando do irmão Brana falando, Deus cura pela cura divina. Você fez uma oração e não tomou nenhum remédio, não fez nenhum tratamento, foi curado. Cura divina. Levou um certo tempo. Uma oração e a pessoa foi instantaneamente curada, foi um milagre. Mas Deus cura também pela medicina. Deus cura pelos louvores, Deus cura pelo companheirismo. Existem determinadas situações, irmão Deus, que a gente não sai dela sem amigo. É verdade. A gente não sai dela sem companheirismo. É Isso Deus é mais pura verdade. curando pelo companheirismo, Sim, né? sim. Então, Deus tem as suas multiformas de curar, de abençoar o seu povo, e nós devemos ter sensibilidade suficiente para captar o agir de Deus. O agir de Deus, às vezes, naquele irmão, naquela conversa, naquela presença, o agir de Deus naquele culto. Todos os cultos são cultos de cura. Todos os cultos, eu tenho dito, são cultos
de casamento. Todos os cultos são cultos de transformação, assim como às vezes nós respondemos a denominacionais que nos perguntam lá na sua igreja tem revelação? Ora, todos os cultos são cultos de revelação. Nós ouvimos no domingo ainda com o irmão Joglaí, né? Muitas pessoas tiveram os segredos de seus próprios corações revelados pelo profeta. Mas nos últimos dias nós tivemos o segredo do coração de Deus revelado a nós. E isso é grandioso, né? Então, para a nossa base aqui, nós queremos tomar o livro de Ezequiel, capítulo 47, no verso 1 em diante, nós lemos assim: Depois disso, me fez voltar à entrada da casa, e eis que saíam umas águas de debaixo do umbral da casa para o oriente. Para a face da casa, olhava para o oriente, e as águas vinham de debaixo, desde a banda direita da casa, da banda do sul do altar. E ele me tirou pelo caminho da porta do norte, e me fez dar uma volta pelo caminho de fora até a porta exterior, pelo caminho que olha para o oriente. E eis que corriam umas águas desde a banda direita. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. E mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas que davam pelos tornozelos. E mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que davam pelos joelhos. A cada 1000 côvados, a profundidade aumentava um pouco mais. Qual seria a minha condição para me satisfazer? Tenho águas. Onde estão as águas? Não, é uma aguinha que molha a planta dos pés. É água. Está feliz com essa água? Satisfeito? Estou, aqui está bom. Aqui está bom. É isso que nós precisamos sempre compreender, e eu creio que muita gente faz do agir de Deus uma... Eu pensei em usar até a palavra uma miséria, mas por quê? Porque se você se satisfaz com uma gota, não precisa de uma fonte. Quantas vezes nós ouvimos o irmão Brana falando assim, eu creio que é uma linguagem pouco usada por nós brasileiros, uma torrente, né? Ele dá a dimensão de um grande esguicho, não há abundância de água. Mas você se lembra das nossas épocas de campanha, né? Nós fizemos uma campanha e pegávamos o nome das pessoas que foram nos cultos e depois a gente ia fazer visitas, né? Você esteve no culto e tal, e aí, o que você achou? Eu lembro que meu pai foi fazer uma visita, eu já até falei disso. E visitou a casa de uma mulher e disse, olha, a senhora esteve nas nossas campanhas, no culto? Fui mesmo! Olha, gostei demais, que coisa boa. Pois é, a senhora achou bom e não voltou? Ela disse, não, é que eu consegui o meu propósito, eu fiz um voto com Deus e consegui meu propósito. Meu pai ficou meio assim, ele disse assim, a senhora se importaria de me contar qual foi o propósito? O que a senhora pediu a Deus? Ela disse assim, eu pedi a Deus um namorado e consegui. Que propósito, é como o senhor disse, né? Que propósitozinho miserável, né? Deus te deu isso aí? Mas é isso. Eu não vou nem questionar se Deus deu ou não deu. A questão seria, é isso que você busca de Deus? Tão rasinho,
Pois é. Mas isso também, irmão Adelso, é muito culpa do que se propaga de Deus. Não é? Tem sido propagado de Deus isso. Deus é um garçom, trabalha numa venda de tem tudo, e poderíamos chamar até de um topa tudo, e o que vocês pedir, Deus dá. Ora, não. Deus está milhões de quilômetros de conceito longe disso, né? O plano de Deus é muito maior do que essas coisas. Então veja, ele saiu, mediu 1000 côvados, passa lá pelas águas. Senhor, molharam os meus tornozelos, mais 1000 molharam os meus joelhos. E mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. E mediu mais 1000 e era um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. Eu estava, creio que ontem, ou na quarta-feira, eu estava comentando com a minha família, quando eu estive em Manaus, e ali tem umas barcas que te levam no encontro dos rios Rio Negro, né, e Solimões. E eu fui. Eu quero ir lá ver aquilo e tal. Só que quando chegou lá no lugar para pegar a barca, e eu vi a imensidão do rio, Amazonas, né? A imensidão do rio e o estado de conservação das barcas, eu pensei assim, não vou mais não. Cancela a minha ida e realmente não fui. Porque o irmão Brana tem uma visão que ele fala disso, né? Ele pega um barco para atravessar um rio e aí alguém vem com um barquinho assim, vamos com isso. Isso aí não vai aguentar. Não, vamos lá. Todas essas visões do profeta, elas tinham aplicações espirituais, né? Pessoas que querem aprofundar-se em Deus sem uma estrutura. Eles querem aventurar dentro da palavra, né? Vamos entrar na palavra. O que é a palavra de Deus? A palavra de Deus é um livro para você pegar versos e convencer alguém de alguma ideia. Não. A palavra de Deus, ela é um projeto. Existe um programa de Deus que ele começa a desenrolar dentro dos pensamentos de Deus na eternidade, passa pelo tempo e ele volta para a eternidade. E quando ele passa por esse tempo aqui, ele tem o plano salvífico de Deus, redenção, restauração, aperfeiçoamento do seu povo, até o povo está em um estágio. Mas a graça, irmão Adelso, é que Deus dá para nós o exemplo em si mesmo do que ele quer que nós cheguemos. Né? E ele traz os seus mensageiros. Eu creio, aqui dentro de um pensamento meu, que os mensageiros, os 7 olhos, os 7 espíritos de Deus, eles são uma aproximação de Jesus Cristo para aquela era. Eu preciso ver Jesus, eu preciso entender como Jesus viveria. Deus traz um mensageiro, põe nele uma plenitude e põe perto de nós para que nós possamos então ter. Aquele é o parâmetro, né? Cada um desses homens, eles tinham exatamente essa incumbência, né? Exatamente. Se aproximar ao máximo daquilo que é o original. Exato. Né? O profeta irmão Brana, ele toma o Pentecostes e é exatamente para onde nós temos que ir. O que era o Pentecostes?
O Pentecostes não era um movimento, né? O Pentecostes não era apenas uma reunião, poderíamos dizer, de gritarias e coisas Pessoas desse tipo. entusiasmados, Entusiasmados apenas. Ali era a descida do Senhor Jesus para fazer morada naquelas vidas. Exato. Ele estava preenchendo aquelas vidas. E todas as eras e os seus mensageiros, a base para um homem ter sido escolhido como mensageiro era se aproximar daquele primeiro mensageiro que tinha a totalidade Exato. da palavra. Então, cada um dos que seguiram, eles tinham que se aproximar ao máximo daquele mensageiro, trazendo essa imagem, né, de Cristo para aquele tempo. Eu me lembrei de um testemunho que eu li naquele livro, O Apóstolo dos Pés Sangrentos, Sim. né? Sadhu Sundar Singh. Esse Sadhu era um monge e vestia uma roupa alaranjada, um cabelo grande, uma trança, né? E o Sadhu se converteu ao cristianismo e começou a pregar o evangelho sem mudar a sua aparência de monge. E uma certa época, uma certa vez, ele chegou em uma casa, chamou, alguém foi lá atender. Parece que uma criança vai atender e vê ali, volta aqui dentro, a mãe pergunta assim, né? Quem é? Aquela criança diz assim, mãe, eu penso que é Jesus, porque se parece muito com ele. Peraí, mas Jesus nunca teve essa aparência, essa veste alaranjada, nunca teve esse cabelo raspado, uma trança, mas não é isso. Aí você entender que a aproximação, ela não é mudar modos, simplesmente modos nacionais ou familiares, sim. não. Ela é a vida de Jesus Cristo dentro de um outro corpo. Que coisa. E quando esse Jesus consegue atingir essa vida num povo, é tal como uma lavoura. Sim. Uma lavoura, se você plantou tal grão, todos os pés daquela planta produzirão Sim. aquele grão. Isso traz uma igualdade. É o que a palavra faz com o seu povo. É o que você falou sobre o Pentecostes. O Pentecostes foi um derramamento de Cristo em muitos corpos, e todos aqueles corpos, a partir da recepção, do recebimento daquele Espírito, tornaram-se o que aquele Espírito era. Eu me lembro do irmão Brando dizendo assim, é como você tirar a seiva de um pessegueiro e injetar nele a seiva de uma macieira. Aquele pessegueiro vai produzir maçãs. Por quê? Ora, porque a vida que está dentro dele agora é de maçã. Então ele tem que produzir isso. O Pentecostes é isso. O batismo com o Espírito Santo, se nós quisermos fazer um resumo, pastor, o que é o batismo do Espírito Santo? É Deus tirar a seiva de Vanderlei e injetar a seiva Jesus Cristo. E esse Vanderlei, a partir desse momento, passar a ser Jesus. Deus em carne humana, sétimo selo, é exatamente isso. É transformando em palavras, palavras mais simples, né? Das lavouras e tudo, é exatamente isso que acontece. Sim, é Deus sim. tirar o Adelso de cena e colocar Jesus dentro dele, e a partir de agora, Jesus será o Adelso será o Jesus. E é tão incrível esse processo, pastor Vilaça, porque o profeta Mombrana, ele fala que Jesus, ele se repartiu, né, Exato. sobre aqueles que estavam ali. A vida de Jesus
foi derramada sobre cada um deles. O Mombrana chega a tomar, para nós termos um entendimento muito claro sobre isso, ele fala sobre o mar e todos os componentes daquele imenso mar. Quando você pega uma pequena porção, você tem uma pequena quantidade, mas você tem todos os componentes que lá estão aqui também. Tudo que está no mar estaria ali naquela pequena porção, né? Vamos dizer, um pequeno copo, um pequeno frasco, né? Quando eles vão fazer a prova de pureza de uma água, eles vão tomar Não precisa pegar o lago inteiro. Né? Eles tiram uma pequena porção e ali eles vão determinar se aquela é uma água apropriada para uso ou não, se há naquilo algum tipo de impureza, e eles fazem um teste com uma pequena porção. Essa pequena porção, o profeta fala, a semente, aquilo que está na semente, vai vir na planta quando se você planta aquela semente, ela vai surgir com aquele mesmo tipo de vida. E a semente original, Jesus Cristo, ela veio se derramando e ela veio se multiplicando. Uma semente que produziu outras sementes e que produziu outras sementes e que produziu outras sementes, aquilo passou por um processo. E voltando naquilo que o senhor disse há pouco, às vezes as pessoas elas contentam-se com o princípio do processo, daquilo que Deus tem. Sim. O senhor disse, todo culto nós temos cura, todo culto nós temos libertação, todo culto nós temos a resolução de um problema para este ou para aquele. Todas estas coisas elas estão sendo distribuídas quando porque a palavra tem em si todas essas coisas. Não existe escrita, mas nós poderíamos analisar o seguinte: porque em alguns lugares dizem que os feitos de Jesus não poderiam estar em livros, né? Jesus fez muitas coisas. Nós temos 4 evangelhos. Os 4 evangelhos, eles até repetem os mesmos fatos. Sim. Mas é sabido de que Jesus fez muito mais milagres do que aquilo que se está escrito. Partindo dessa premissa aqui, nós entendemos então que nem todas as pessoas curadas por Jesus estavam no Pentecostes. Porque Pentecostes tinha apenas 120 pessoas. Sim. Mas quantas pessoas? Podíamos pegar exemplos. Quantas pessoas comeram dos pães e peixes multiplicados? Exato. Mais de 5.000. Ora, então deveria ter. Se essas 5.000 pessoas tivessem acompanhado o processo para o qual Jesus havia vindo, e ali iniciou com curas, com milagres. Vamos dizer assim, dentro do script de Jesus estava vá a um determinado monte, pregue a palavra e alimente as pessoas também naturalmente. Jesus vai, por que eu disse script? Porque Jesus disse assim: mas o filho não faz nada sem que antes veja primeiro o pai fazer. O que é esse ver fazer? Deus tem um programa e Jesus vem cumprir esse programa. Então Jesus sobe e começa a pregar. Falta alimento, torna-se tarde o horário. Senhor, despede o povo, porque o povo está com fome. Não, vamos dar ao povo comida. Senhor, nós não temos nada. Não, tem aqui 5 pães, 2 peixinhos. Jesus traz, multiplica aquilo. Ora, esse povo tem que pensar assim: esse Jesus que consegue multiplicar esse milagre, essa coisa maravilhosa,
ele tem alguma coisa a mais. Muito provavelmente tenha surgido até pessoas que ficaram ali falando o resto da vida delas. Eu comi pão multiplicado. Eu comi, eu estava lá. Que grande feito, Que né? coisa maravilhosa. Aquele pão tinha o gosto do outro pão. A gente, vamos dizer, nós provamos, nós trocamos de pedaço. Deixa eu ver o seu. Não, o meu também tem a mesma. Ah, não, nós... E aí, você... Ah, depois eu nunca mais fui. Que coisa, Eu não prossegui. que coisa. E o propósito de Jesus não era montar uma padaria. O propósito de Jesus não era montar uma vinícola. Eu fui no casamento e eu bebi do vinho. Que coisa boa. Bebi até, mas parece que não acabava. Eu bebia, não acabava. Foi mesmo. Ficou tão tonto que não saiu atrás dele. Não, mas era isso que ele veio fazer. Não, ele não veio fazer isso. Você observa que Jesus vai até o final, mas quando ele diz, olha, agora eu quero que vocês fiquem em Jerusalém até. Vocês permanecerão um tempo sem a minha presença, mas vocês serão preenchidos de mim. Isso, exato. E olha como que isso é maravilhoso, pastor Vilas. Como que o medo, ele tira das pessoas a possibilidade de serem preenchidas da própria vida do Senhor Jesus. A escritura que nós lemos, ela nos dá essa condição de pensar nisso. Você entrar numa água rasinha, como é gostoso, né? Uma água rasinha, aquilo molha seus pés. Esse foi o primeiro estágio daquela visão que ali estava. Vai, entra na água. Aquilo deu pelos meus tornozelos. Quem sabe uma água bem fresca. As pessoas destacando de Jesus aquilo que elas querem. Apenas, eu preciso desse pão multiplicado. Eu preciso desta cura de uma lepra. Eu preciso da cura do meu filho. Eu preciso disso, daquilo. Apenas destacou aquilo de Jesus e ignorou toda a imensidão de vida, de benefícios que estavam nele. E veja você, irmão Adelcio, irmãos, que já em Atos, capítulo 3, Pedro já era tão Jesus. Você vê essa expressão? Sim. Pedro já era tão Jesus. Não é que Pedro já desfrutava tanto das coisas de Jesus. Pedro já era tão Jesus que ele diz, o moço pede a esmola, eu não tenho prata e ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. O que você tem? Em nome de Jesus, levanta e anda. O homem sai levantando, sai andando. Veja, aquilo que ele fazia, Pedro pode fazer. Já pensou ficar só contando? Você não acha que esse Pedro que pode levantar, o homem da Porta Formosa, pode dizer para Enéas, seja curado, a sombra de Pedro poderia passar e curar? Você concorda que Pedro também podia multiplicar pães? Eu creio que sim. Sim. Pedro também podia transformar água em vinho? Eu creio que sim. Primeiro que isso é promessa. Aquele que crê em mim, obras maiores farão as mesmas obras que eu faço e as farão maiores do que essas. Então, o que as pessoas não acompanharam é exatamente isso de chegar a ser ele depois, mas elas ficaram enquanto, vamos dizer assim, enquanto o trigo era vivo, enquanto o trigo não foi lançado à terra, porque João 12, 24 diz, na verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito
muito fruto. As pessoas conviveram com Jesus. O trigo, Sim. caído na terra, vivo. Ele vem à terra, mas vivo. O profeta Irmão Brana prega: a palavra falada é a semente original. Eles ouviram palavras de Jesus, eles desfrutaram das palavras de Jesus materializadas, mas eles não desfrutaram das palavras de Jesus como semente em si mesmos. E aqui entra o que abençoa uma pessoa que vem ao culto? A palavra Sim. do Senhor Jesus Cristo. O que cura uma pessoa? A palavra do Senhor Jesus Cristo. Mas uma pessoa curada pela palavra, ela não é a palavra. E o propósito da palavra é transformar essas pessoas em palavra também, porque diz o profeta que Deus vem arrebatar uma noiva palavra. E esses últimos dias, o propósito, o projeto de Deus foi trazer das eras, irmão Adelso, porque em um tempo isso amorteceu. Sim. Esse povo que se tornou palavra chega o profeta chama de as eras negras, né? Sim. Chega ali e ela praticamente se extingue. Não tem mais essa igreja que é palavra. Então Deus traz uma restauração. Para quê? Para reiniciar outra vez essa formação dessa lavoura de Jesuses, né? Sim. O profeta Irmão Brana, ele toma na mensagem a restauração da árvore noiva, ele toma como referência exatamente a árvore que foi comida, né, por aqueles 4 insetos, e aqueles insetos veio destruindo folhas e galhos e destruíram o tronco daquela árvore. E ele diz: mas a vida, ela desceu para as raízes. E a igreja, ao longo das eras, desde o Pentecostes, quando o povo saiu, demonstrando que a vida de Cristo estava sobre eles, e eles começaram a ser mortos. Mataram, martirizaram inúmeros deles, os apóstolos, dentre eles, exceto João, que não morreu sendo martirizado, mas todos os outros foram. E os cristãos que vieram com aquela mesma vida, unção sendo demonstrada, eles foram sendo mortos, ao ponto de parecer que havia sido extinguido o evangelho. Essa semente, essa vida, ela desceu para as raízes, poder-se-ia dizer que não havia evangelho. Tão difícil era de se encontrar um cristão a ponto deles se esconderem em cavernas, em montanhas, em lugares onde eles não poderiam ser achados. Mas a semente, ela estava ali. Essa semente estava depositada sobre a terra. Nós cantamos aquele hino, né? Eu sou a semente do sangue dos irmãos que morreram sangrando. Ora, esses deram as suas vidas para quê? Para que o evangelho seguisse adiante. Quanto mais matava, mais cristãos aceitavam o evangelho. E aquilo chegou a um ponto de parecer que havia sido extinguido completamente o evangelho de Jesus Cristo. Parece que eliminamos tudo. Mas essa vida, ela começou a brotar. Exato. Aquela pequena folhinha verde, né? O Irmão Brana, interessante, ele diz aqui na mensagem à era de Sardes, o profeta fala, um certo homem veio perguntar ao Irmão Brana sobre, ele leu sobre o batismo do Espírito Santo, e ele queria entender como alcançar o Espírito Santo, e havia um homem que tinha escrevido um livro falando sobre o Pentecostes, sobre o batismo do Espírito Santo,
Então ele diz assim: vamos até ele, vamos perguntar para ele sobre. Aquele homem tinha escrito um livro, mas ele não sabia como. Que coisa. Ele não sabia como, ele próprio não tinha o Espírito Santo, mas ele escreveu um livro sobre aquilo. Então, tomou a história e relatos e tantas coisas, e aquele homem, então, viu a manifestação do Espírito Santo no ministério do irmão Brana. E ele foi perguntar ao irmão Brana sobre o Espírito Santo e como recebê-lo, e aí ele perguntou ao irmão Brana assim: nós temos o Espírito Santo? E aí o irmão Brana disse: vocês estão caminhando para tê-lo, mas vocês o têm potencialmente. Que coisa. E aquele homem ficou tentando compreender, disse: mas como potencialmente? Então o irmão Brana começou a explicar para ele exatamente, tomando como referência uma lavoura. Ele disse: um certo homem veio e arou a terra, preparou a terra, e ele plantou as sementes naquela terra, e ele disse: todas as manhãs aquele homem vinha e olhava a sua lavoura. E por um período, aquela lavoura estava como sempre esteve, arada, mas a semente estava ali. E o profeta irmão Brana disse que uma certa manhã, aquele homem se levantou e veio, e haviam, eu creio que quem já viu, né, um terreno arado, chega a ser feio, né? Um terreno arado, é um monturo de terra, aquela coisa, muitos sulcos feitos na terra, mas uma certa manhã, quando ele veio, haviam miríades e miríades de pequenos pontos verdes. Aí se torna uma cena bonita. É interessante nós pensarmos, irmão Adelso. Sim. Eu creio que você toma um assunto e ele se conecta em outras escrituras. Sim. O Senhor Jesus fala do semeador. Uma semente caiu na beira do caminho. E essa semente, embora tenha potencial de semente, Sim. ela foi comida pelos pássaros. Os pássaros se beneficiaram dela, mas ela não produziu, ela não chegou ao seu propósito. Exato. Outra semente caiu no meio de pedregais e espinhos, aquilo sufocou, não tinha raiz, ela levantou um pouquinho ali e ela morre. Essa semente tem potencial, mas uma semente caiu em terra boa. Aí entra essa questão: o que é uma terra boa? É uma terra que sofreu a ação do preparo. Ela foi cortada, ela foi arada, Sim. passou-se as garras. Se você ver os implementos agrícolas, aquilo é uma covardia, aquilo é uma maldade com a terra. Não, aquilo é um processo necessário, porque a semente pode ter todo o potencial. Se ela não encontrar essa terra preparada, ela não chegará ao seu destino final. Exato. Nós estávamos ontem, ao ouvir o irmão Sérgio pregando, eu lembro que você comentou sobre o Espírito Santo é impotente se ele não tem corpos. Né? Isso, exato. Mas ele é Deus, sim, é Deus com todos os potenciais, porém não é apenas o potencial, é o processo. O processo tem que ser cumprido num passo a passo. Exatamente. O profeta chega a dizer que aquele homem, ele olhou para aquela lavoura e aqueles pequenos brotos ali, e ele disse: graças a Deus pela minha lavoura. Ora, aquele homem tem ali um trigo? Sim e não. Nós conversávamos sobre isso mais cedo. Ele tem e não tem. Ele precisa obedecer o processo. Naquele momento que ele viu, né, aqueles brotos nascendo ali,
Ele não poderia gritar aos seus comandados e dizer: corram, vamos fazer a colheita. Ele destruiria toda a sua lavoura. Não era tempo para aquilo. Estava no primeiro passo daquele processo, né? Brotaram ali. E é exatamente como o senhor disse. Você não pode tomar aquele princípio e atropelar as coisas. Você jamais iria ali naqueles belos brotos e diria: vamos fazer pão. Ora, não mesmo. Como pão? Eu tenho uma lavoura de trigo. Não, você tem uma lavoura num estágio. Mas ela deve chegar a um estágio de amadurecimento. Sim. Essa lavoura é a igreja. Sim. Olha, nós temos o irmão Brana, antes dos selos, eu creio que até na mensagem do primeiro selo, ele disse: com o que temos agora não é suficiente para o arrebatamento. A igreja não tem estrutura para isso. Mas lá na árvore noiva, você chegou a falar a respeito da restauração da árvore noiva. O irmão Brana fala algo interessante de nós meditarmos. Ele fala: do mesmo modo que aqueles 4 insetos atacaram essa árvore noiva e a destruíram, Deus envia 4 mensageiros para restaurá-la. A partir de Lutero, você não encontra esses 4 mensageiros. Lutero, Wesley, Elias, que é o irmão Branham, o seu ministério. O 4 é o grão outra vez. Exatamente. O 4 é a própria palavra manifestada. Sim. Daí nós entendemos, vem sim, isso é um estágio dessa igreja. É, claro. Em Lutero nós podemos olhar como Deus olhando ali e dizer assim: eu tenho uma igreja, eu tenho uma lavoura, eu tenho os potenciais dessa igreja. O processo dela, se não for cumprido, ela jamais chegará a ser Cristo outra vez. Mas ali estão todos os potenciais para que ela chegue. Isso vai depender do próximo passo. Exato. A próxima etapa tem que ser cumprida. De igual forma, os cuidados ali para aquela pequena planta, porque no meio dela eu acho que não existe nenhuma plantação que no meio dela não nasça ervas daninhas, Abrolhos e tantas coisas, né? outras coisas para disputar espaço, né? Sim. Para disputar os benefícios que ela receberá o sol, ela receberá A chuva, a os chuva, nutrientes da os terra. nutrientes. Mas é necessário, em meio a tudo isso, uma enxada, Sim. né? Uma capina, um arrancar de muitas coisas, vai passar por isso. E todos os trabalhos numa lavoura, o grande objetivo é exatamente o grão. É a cooperação para esse grão chegar onde ele tem Exatamente. que... O trabalho de Sim. todos ali, nós vemos aí no meio dos homens que plantam, né? Eles trabalham com a aplicação de inseticidas e de tantas coisas para eliminar pragas e tudo. Para quê? Para que aquele grão ele seja colhido em um determinado tempo. E o propósito de Deus com a igreja também é exatamente esse. O profeta irmão Brana, ele diz assim: o processo de restauração, ele se inicia com Lutero. Aquele tempo foi o tempo quando o evangelho foi propagado de uma forma sobrenatural. Eles saíram disseminando o evangelho. Então era o período quando essa restauração se iniciou. Quantos homens surgiram daquele tempo? Quantos grandes evangelistas? Como eles levaram por todas as nações? Mas aquilo era o princípio. O profeta irmão Brana, ele diz assim: aquilo não podia ser chamado de restauração.
Aquilo, se fosse uma restauração, o profeta diz, seria um outro Pentecostes. Novamente, ele diz, porém não foi. Eles tinham ali uma pequena porção, a vida estava voltando outra vez. Aquela semente aquele evangelho que parecia ter sido extinguido, agora ele estava surgindo outra vez. Eles saíram com aquele grande fogo, né? Anunciando o evangelho, levando, grandes homens surgiram dali, mas o Mombrana diz, aquilo era o princípio da restauração, era uma reforma, estava começando, iniciando-se ali um processo que não podia parar ali. O profeta Mombrana, na mensagem, o confronto de Efésios com Josué, ele chega a dizer, eles tinham a justificação e eles não podiam dizer, bem, nós temos tudo agora, tudo está resolvido. Ele diz, eles estavam apenas no princípio da caminhada. Eles tinham que seguir adiante para a santificação. Então, nesses 4 mensageiros enviados por Deus para restaurar a árvore noiva, eles eram o primeiro mensageiro. Exatamente. Seguidos por Wesley, aquela era tão maravilhosa, né? Chamada de Era das Portas Abertas. A Era das Portas Abertas. Ali estavam o segundo, restaurando, trazendo a santificação. Então nós tivemos o terceiro ali, já o período do Pentecostes. A restauração dos dons com uma conexão do ministério de Elias. Exatamente. Né? E nesses estágios todos, pastor Vilaça, tiveram sempre aqueles que pensaram, agora nós já temos tudo de Deus. Eu tenho água nos tornozelos, está bem. Está bem. E não estava. E era necessário coragem. Porque à medida que as coisas vão se tornando mais profundas, olha como que Jesus foi abandonado por causa da profundidade do que ele ensinava. Não vivemos nós um tempo de confusão, poderíamos chamar uma guerra. Sim. Apenas pelo falar que havia uma parte mais profunda da palavra, da mensagem. Sim, né? Sim. Quantos preciosos irmãos continuam tentando refazer as campanhas do irmão Brana de curas. Quantos nós vimos, nós andamos junto com gente que tentava de todos os modos olhar para alguém e adivinhar uma coisa. Não. Aquele era um dom, um sinal messiânico para um homem. Não, você, o seu nome, Deus vai me mostrar. E Deus não estava mostrando nada, mas era tentando, e eu creio que é uma sinceridade, é um amor de verdade. Oh, nós precisamos daqueles dias do irmão Brana. Sabe o que é isso? É dizer assim, você está... Vamos tomar aqui um milho, que é uma planta muito mais comum para nós, né? A vida está encaminhando ali daquele tronco, daquele caule, para dentro daquela espiga, e a espiga está dizendo assim, ao invés dela dizer assim, eu quero sair e me tornar em belos grãos, eu quero poder voltar um dia para a terra, agora não mais para a terra, mas para o celeiro. Sim. E ela está dizendo assim, eu gostaria tanto de voltar para a árvore. Ela quer voltar para um estágio abaixo. Tem que haver esse clamor dentro de nós. Vamos cantar. Sinto meu ser clamar pelo meu lar celeste, não para trás. Claro. Para eu desejar voltar atrás às campanhas, de alguma forma eu estou desejando as mesmas enfermidades, os mesmos problemas lá atrás, porque o poder agora ele não deve se manifestar apenas para curar as enfermidades.
O poder agora, ele é atômico. O poder agora é contagem regressiva. Você está saindo. É um assunto que se conecta, né? É, sim. Você saiu de uma charrete, veio para um automóvel, mas está saindo de um avião para uma espaçonave. Ela agora é movida a foguete, porque ela tem que sair da atmosfera natural. Né? Pastor Vilaça, o senhor colocou algo que é uma grande realidade, né? E nós devemos pensar nisso, porque nós estamos falando de coisas espirituais. Quem que gostaria de fazer uma viagem a cavalo hoje? As pessoas fazem as cavalgadas, mas um aquilo passeio. É um passeio. Aquilo a pessoa vai ali por uma certa distância. E depois ele para o cavalo ali e monta numa Hilux automática. Exatamente. Ninguém quer fazer uma viagem. Vamos colocar aqui. Eu vou lá em Criciúma. Você vai a cavalo? Deus, esquece. Não deixa, o meu cavalo é um alazão muito bom. Não, irmão. Esquece. Ele não vai chegar lá. Não vai chegar, ele não vai suportar aquela viagem. E você não vai suportar sobre ele também. Ô, irmão Adelso, não volta tanto, não. Você gostaria de... Você teve uma Brasília, não teve? Você gostaria de ir a Criciúma numa Brasília? Não. Num Fusca, num Fiat 147, tal como foi feito. Foi feito, nós sabíamos. Sim. O pastor Vanderlei tinha Fusca e eles iam para Goiânia nos encontros. Todos os pastores iam. Hoje o Fusca é um carro para se curtir. E numa satisfação fora do comum, né? Claro. Era o que tinha. Era o que tinha. Não é? Ora, hoje nós pensamos assim, nossa, um carro 1000 para viajar. Um carro 1000 é uma coisa moderna, mas você não está pensando naquele carro para viagem. Não. Quando você pensa em viagem, você já está pensando num carro maior, mais confortável. Certo. Você está pensando num carro mais completo. Claro. Você quer um motor melhor, porque ele pode te dar uma condição de ultrapassagem. Sim, né? sim. Você não está querendo. E sabe de uma coisa? A gente nem no carro você não quer viajar. É verdade. Tem um avião que te leva em poucos minutos. Né? Nós fazemos constantes viagens, né? Sim. Todo tempo a gente está na estrada. Mas você sabe, gente, a gente começa a ter uma noção muito clara de distâncias, né? Exato. Há poucos dias eu disse para minha esposa assim, é interessante. Para nós, 300 quilômetros já não é mais uma viagem você vai ali, longa. né? 150 quilômetros já não é tão longa. A gente se acostuma com aquilo. Agora, se a gente pensa numa viagem mais distante, a gente pensa assim, acho que seria melhor a gente ir de avião, porque você sabe o que é uma viagem. As nossas viagens, 150, 300, 400, 500 quilômetros, nós fazemos de carro. Sim. Mas, pensando como um motorista, pensa como um piloto de avião. Aquele piloto, ele pega um avião aqui, vai lá em tal lugar, volta aqui, e vai em outro lugar, e vai em outro, e vai em outro. Não sei como funciona essa escala, mas num dia ele faz 3, 4 viagens. Sim. Diz para eles, capitão, comandante, eu quero dar ao senhor aqui um carro V6 automático, confortável, ar-condicionado com atrás e na frente para o senhor ir lá em tal lugar e voltar aqui. Não quero. Isso não, nem passa pela minha cabeça. Por quê? Pelo que ele está acostumado. Exatamente. Entende? O que Deus faz com a palavra? Se você pegar, irmão Adelso, eu já trabalhei assim, e tem irmãos que também, nós estamos acostumados com carros. Mas se a gente pegar um caminhão velho, você se acondiciona à velocidade daquele caminhão. Sim. O sujeito está dentro de um caminhão, rodando a 40 por hora, com o braço ali para fora, assim. Aí, tá andando bem.
tá subindo bem. Tá subindo bem? Subir bem é eu passar com o meu carro a 120 por hora, Exato, subindo e descendo do mesmo jeito. O que condicionou a mentalidade? Por isso, Romanos capítulo 12 diz assim, transformai-vos, renovai-vos, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. O que a palavra está nos mostrando? Ela está renovando o nosso entendimento. Você tinha um entendimento de piloto, Sim. mas Deus está te colocando em um lugar para te condicionar a uma astronave, Exato. né? Uma espaçonave. O irmão Brano chama de um astronauta. Misturei as palavras. Ele está te pegando, tem a ver com a aviação, tem a ver com o espaço, mas o piloto como ele não pode entrar ali naquela espaçonave. Ele tem que entrar em um lugar, trazer a dimensão, prepará-lo e então colocar ali para que ele possa subir. Essa é a questão. Lavoura, nave. Você vê que a palavra, por isso o irmão Brano diz, eu sou um tipologista. Sim. E os tipos não falham. Né? Vocês estavam agora, parecia dois camponeses, agricultores, e agora estão falando de astronave, de espaçonave. Exatamente, porque tudo isso leva ao que Deus quer que a igreja tenha, a mentalidade da igreja. Irmãos, não fiquem parados aí, eu preciso de ser curado. Eu também e todo mundo. Sim. Mas eu preciso sair daqui, porque há uma promessa de um lugar que não tem doença. Que coisa. Então a grande fé não é para ser curado. A grande fé é estar onde não há doença. É nessa dimensão que eu quero entrar. Que dimensão é essa? É um corpo. Podemos chamar esse corpo de nave, quem sabe? É para isso, por isso é que a palavra está trazendo a uma restauração. Por quê? Porque qual foi o grão plantado? Jesus não falava de si mesmo quando disse sim. o grão de trigo? Sim. Sim. E como é que Jesus ressurge? Ele não volta em um corpo que pôde entrar no cenáculo sem abrir a porta, podia estar num lugar e dizer, diga aos discípulos que eu vou estar em tal lugar, e ele estava lá em tal lugar. Não é isso. A igreja não deve chegar a essa colheita. Então, a mentalidade da igreja precisa se transformar com a renovação desse entendimento. Assim, eu estava tentando lembrar a palavra, né, que o irmão Brana usava, e eu de repente me fugiu, mas eu consegui me lembrar. Se você pega a cura, que é uma parte, nós nunca vamos pregar um evangelho que não tenha cura. Isso é parte da palavra. Você não tem como tirar o princípio da lavoura e falar, eu não quero isso, eu vou rejeitar. Não, aquilo é parte daquela lavoura. A pessoa pegar a cura sozinha, ela está pegando o penhor, porque a cura é o penhor de um corpo transformado. Exato. De uma vida onde não haverão doenças, onde nós não nos envelheceremos. Você pega a cura e vai embora. Você pegou um sinal de algo maior e pensa que você tem tudo. Você está indo para uma determinada cidade e encontra a placa. E para na placa. Para na placa e diz, eu estou na cidade. Você não está. Você está no caminho para ela, você precisa seguir adiante. A pessoa é curada de uma situação, se enferma de outra. Sim. Enquanto aqui, sim, não é? Ela cura de um câncer e tem um outro problema. Você não estava... Eu creio que na terça-feira nós conversamos sobre... Quando você foi falar com o moço sobre o dia do Senhor. Sim. O descanso, sim. Né? É, exato. Mas descanso, se você tiver descanso como dia de sábado, domingo você já está cansado. Já tá cansado. Se você tiver descanso como domingo, segunda-feira é o pior dia que existe para todo mundo. Sim. Então não é um descanso. O próprio São Paulo falou disso.
Não, se não houvesse um descanso, além disso, Deus não teria falado que vocês não entrarão no meu descanso. Ah, eu folguei sábado. Peraí, mas você acha então que o descanso de Deus é uma folga no sábado? Eu acredito que os nossos próprios cultos, nós começamos falando aqui, é um prazer estar aqui. Oh, sim. Maravilha. Sem dúvida. Mas os nossos cultos são um cansaço. Claro. Claro que Claro sim. que sim. Sim. Cansaço em quê? Ora, irmãos, é um desgaste. Eu sei que Sim. para nós, como pregadores, é um desgaste. A gente sai do púlpito aqui, você sai suado, cansado, esgotado. Mas a igreja também. Isso eu estou falando fisicamente. Ou vocês acham que estar aqui sentado 1 hora falando, que prazer. Um prazer de nós podemos falar das coisas de Deus, mas os pés dói. Eu mesmo eu não consigo ficar quieto, né? As pessoas percebem, eu mexo muito, eu cruzo as pernas, eu puxo um pouquinho para cá, eu puxo um pouco para lá, daqui a pouco a coluna dói, as pernas dói. Ah, eu quero ir embora. Mas vocês disseram que era um prazer estar aí. Entenda isso. Entendamos isso. Tudo aqui na terra é fadiga. Sim. Tudo aqui na terra, Salomão já disse isso, né? Tudo é cansaço. Mas, quando nós estamos falando das coisas de Deus, nós estamos olhando para esse descanso. Nós estamos potencialmente... E é isso que nos faz permanecer. É o olhar para essa promessa que Deus nos fez, que não é, eu tenho dito isso constantemente, não é uma utopia, não é você olhar para uma coisa impossível de ser alcançada. É por isso que nós precisamos do Espírito Santo, porque senão nós paramos pelo meio do caminho. Quantas pessoas já não pararam pelo meio do caminho? Porque não tiveram paciência de esperar a planta crescer e chegar ao seu estágio de colheita. Exato. O senhor falou há pouco tempo num culto daquela lavoura de milho, quebrou o milho e deixou o milho lá só recebendo a energia do sol. Irmão Adelso, né? Que imagem feia de um lado, mas que imagem bela para quem sabe o processo. Exato. Porque você passa lá muito mais frequente do que eu, você passa e não tem nada mais bonito do que olhar um campo de milho assim, verde. Exatamente. Aqueles pés de milho fortes, assim, você olha e ela desce e sobe, parece um mar, ondas, e ele vai longe, perder de vista. Aquilo é muito bonito. Depois você volta ali e enxerga uma lavoura sem vida, uma lavoura seca. Atente um pouco mais. Quando você atenta um pouco mais, você percebe que tem as espiguinhas, coitadinhas, quebradas lá. Que coisa. Elas estão quebradas, sim. Se você compreende, eu estava no carro, eu acredito que eu não estava dirigindo. Havia o irmão dirigindo, nós éramos 4 pessoas, e aí eles dirigiam e conversando, e eu olhando assim. Aí eu falei, gente, olha que maravilha. Aí olharam para aquela lavoura seca. Deve ter pensado. Como assim? Maravilha. Falei, aí o irmão diminuiu. Eu falei, olha a espiga. Eu falei, é a igreja. É a igreja? É. O irmão Brando diz assim, agora, essa que ele falou que tinha uma plantinha, ele diz assim, agora ela precisa estar na presença do Filho. Exato. E o Filho é sol. Ela tem que estar na presença do sol. Vai uma época lá, o lavrador quebra a espiga e deixa ela lá, quebrada. Ele desconecta ela da terra. Que coisa grande. Ele também desconecta ela da árvore mãe e deixa ela ali pendurada, só passando pelo sol. Depois daquilo, se der uma chuva, estraga. Oh, meu Deus,
chuvas de bênçãos teremos. É a promessa de Deus. Isso, mas espera aí. Tem um momento que Deus nem pode atender a sua oração. Está fora da estação. Vai alterar o estágio. Vai atrapalhar o amadurecimento. Ele precisa estar ali daquele jeito. Por quê? Porque os nutrientes de uma planta não vêm só da terra, vêm do céu. E os nutrientes finais vêm do sol. A igreja não vai viver só de bênçãos. Tem uma frase difícil para mim, para eu assimilar, quando o profeta disse assim: a igreja estará na terra por um período sem a presença do Espírito Santo. Não, Senhor, não, por favor, Pai. Esse mesmo grito nós demos quando ouvimos dizer: ele saiu do trono. Qual trono? O de intercessão, o de misericórdia. Não, Senhor, volta para lá, volta para lá. Quando nós queríamos que ele voltasse, os anciãos, os seres viventes, os animais estavam gritando: ah, digno és de tomar o livro. Peraí, não está faltando essa mudança de entendimento? Entenda que a etapa mudou. Sim. A etapa mudou e é necessário eu entender que eu estou em um momento da minha vida que, se a etapa não mudar, eu pereço. Sim. Como assim? Existem determinadas plantas que você não colher, ela nasce no pé. Sim. Só que ela não produz, porque o pé não é lugar dela renascer. Ela tem que voltar para a terra. Exatamente. Né? Mas ela nasce ali. Por quê? Passou da estação. O feijão, por exemplo, você planta o feijão, ele cresce. Daqui a pouco ele enche lá dentro daquela bagem. Ele está lá dentro. Mas você não pode colher e comer. É dia de colheita. Põe a panela no fogo. Não, não pode. Como não? Deixa ele secar. Coitado do feijão lá dentro. Deixa ele secar. Põe lá. E sol. Se chover, perde. Então entenda assim, irmão. Irmã. Pregadores, entendamos uma coisa. Existe um momento nas nossas vidas que nós nem podemos receber, às vezes, aquilo que queremos. Ou, às vezes, aquilo que era acostumados a receber de Deus. Por quê? Porque se receber, vai melar tudo. Então, aquele feijão fica ali e seca, e seca, e seca. Um dia, claro que hoje já não é mais assim, mas um dia, lá vem o lavrador com uma vara. Por que não vai com uma forma mais sutil, né? Porque a vara é para quebrar o invólucro que ele está, mas já recebeu calor suficiente. E agora ele está maduro. E maduro, ele pode tomar aquela sova. Mas aquela sova tira a última casca que impede aquele grão de contato com o lavrador. Exatamente. O meu pai é o lavrador. Eu sou a árvore, vocês são as varas. E aquela vara que estiver em mim não produzir bom fruto, ele tira. Que coisa preciosa é você saber assim, a última casca, o último véu que me impede será tirado de mim. Que coisa. Nesse próximo problema. Que coisa. Deus, tire de nós os problemas. Será que Deus vai ouvir isso, hein? Por quê? Porque nós temos que chegar de novo ao grão plantado, né? A palavra original, a palavra falada é a semente. Por isso a mensagem hoje é fazer a igreja entender o poder dessa palavra. Qual palavra? Essa palavra eu, falada, manifestada, é tal como Pedro, o que eu tenho te dou, tal como o Senhor Jesus Cristo falando e as coisas acontecendo, e tal como o grão
Aí eu creio que não na restauração da árvore noiva, mas ao nascer do sol, acredito, que o irmão Brando diz assim, e agora, nessas eras denominacionais, Deus faz novamente um óleo movido. O que ele faz? Ele colhe os primeiros grãos e movimenta esse grão diante do lavrador, que seria o adorador, para que a lavoura receba a lavoura receba a influência suficiente para se tornar como esse grão original. E quem foi esse grão? Ele diz assim, esse grão é Malaquias 4, esse grão é Lucas 17. Na vida de quem se cumpriu essa escritura? O profeta. Então, o profeta é aquele grão exemplo. Por isso eu disse que esse mensageiro, ele é um Jesus aproximado de nós. É, claro. Né? Sim. Para quê? Para que nós nos tornemos tal como ele. Exatamente. Voltar atrás negar as etapas, privar-se de amadurecer, é não subir os 7 degraus, é não encontrar-se novamente com o Pai, né? E aqui nós podíamos colocar... Se tornaria uma grande perda, né? Você chega até um certo estágio, desiste pelo meio do caminho e aquilo se perde. Todo o processo para trás se perde e se perde o que viria para frente também, né? Essa não é uma coisa que nós desejamos de forma alguma, né? Nós devemos dizer para a igreja e para nós mesmos, tal como o anjo disse para Gedeão. Vai nessa tua força. Exatamente. Valoroso. Eu? Como assim? O que ele estava fazendo? Batendo o trigo. Sim. Os midianitas não os impedia de plantar e nem os impedia de colher, mas levava a colheita. Que coisa. Um dia Gideão se revoltou com aquilo e falou, não, eu vou bater. Quer dizer, eu vou cumprir a etapa final, né? Creio que era para nós trocarmos aqui o microfone. Só um minutinho. Irmão Isaac, nós devemos trocar o microfone aqui? Então, deixa eu repetir que parece que o microfone não estava como devia estar. Eu disse que é necessário que a igreja ouça de nós e nós também ouçamos de Deus aquilo que Gideão ouviu do anjo. Varão valoroso, vai nessa tua força. Como assim, varão valoroso? Eu sou o menor da casa do meu pai, nós estamos vivendo aqui de saques dos midianitas, mas Deus viu em Gideão esse desejo de cumprir as etapas. Exato. Os midianitas não impediam eles de plantar, não impediam eles de colher. Só que quando eles colhiam, os midianitas roubavam a colheita. O que eles fazem? O que vem essa revolta, né? Indignação em Gideão? Eu vou cumprir a última fase, o último processo da nossa lavoura. Eu vou bater o trigo. E Deus veio e deu para Gideão a condição de nunca mais ser saqueado pelos midianitas. Vai e vence os midianitas. Creio que a igreja está nesse momento. Irmão, não é hora de nós perdermos a nossa colheita. Verdade. Não é hora, irmão Adelso, de nós desistirmos das maneira nossas alguma. etapas. De maneira nós alguma. Temos que ir para a última etapa. Seguir adiante. E essa última etapa tem que ser concluída. Isso, exatamente. Nas nossas vidas. Exatamente. É isso aí. Eu creio que chegamos ao final do programa aqui. Até não sei como é que chegou aí para você, irmão, irmã, nosso som, a nossa transmissão. Nós tivemos um pequeno problema aqui no final, ou no início, né, do programa, e agora no final nos foi pedido para que nós trocássemos
os microfones. Então Sim. pode ser que tenha tido alguma perda da qualidade de som, pela qual pedimos perdão, né? Os nossos técnicos aqui são todos irmãos voluntários que saíram dos seus trabalhos, têm que correr até aqui para nos prestar esse precioso serviço, mas eu quero ler o nome dos irmãos que nos acompanharam até aqui, né? Irmão Renato, lá de Nova Lima, e a irmã Marli. Deixa eu ver aqui. Eu tenho aqui também a irmã Maria José, lá em Fortaleza de Minas. E o irmão Rolf e a irmã Ivanilde em Piracicaba. A irmã Nelita, irmão Guilherme em Belo Horizonte, em Ibirité. A irmã Elza, a irmã Enira, irmão Silvino. Ah, não. Irmão Silvino está viajando. O irmão Luiz da Paixão ouvindo aqui em Belo Horizonte. Eu tenho a irmã Rosimeire, a Keren, o Júnior, a Sofia. Também tem aqui uma lista de irmãos. Irmão Flávio Augusto, o Emble, irmão Vanderlei, irmã Elizabeth, Isabel, João Vilaça, Lohane Vilaça, Adriana Oliveira, Roseli, Carmen de Jesus e Tiago José, irmão Expedito Soares, irmã Cris e irmã Rosa Amaral, Francisco de Paula, Poliane Alves e filhos, irmã Lourdinha, irmã Terezinha Mendes. Irmã Poliana, chegou aí nosso companheiro, irmão Fernando, estamos com saudade, né? A irmã Geralda, Paula e família, irmã Solange, Mateus lá em Ibirité, irmão Admilson Alves em Ipatinga, Gisele e filhas em Sarzedo. Ipatinga é novo para mim aqui, irmão Adelson. Também não me lembrava. Deus abençoe, irmão Edmilson. Leonardo e família, em Nova Serrana, irmão José Márcio e família, irmão Sebastião, irmão Robson, irmão Zana, Esmeraldas, irmã Lúcia Helena, irmã Zélia, irmã Sônia Ramos e Eliane Sarmento, em Betim, Rosilande e Lina Maria, lá em Divinópolis, José Mauro e Terezinha, em Joatuba, Renata Santos, Donizete, Stephanie, Antônio e família, e Conceição Aparecida, em Ribeirão das Neves. Irmã Alessandra Policarpo, Ângela e Elazia, em Sabará. Manuel e Sara, Raabe, Noemi e Sônia, em Santa Luzia. José Moreira, Wilbert e Miriam, Rose, Rosilé e Daniel, em Vespasiano. Rosilândia e Aparecido, em Várzea da Palma. Ivan Pereira, Sandra, Joana, João Miguel, Suzana, Lohane, Vivian, Yuri Gabriel, esses em Contagem. Irmã Cláudia Braga, irmão Célio, em Ouro Branco. Welken Santos, em Manaus. Luciane Mateus, em Colatina. Lucinete, Deus abençoe. Ana Regina, em Pinheiros, também no Espírito Santo. Missa e Nida, em Içara. Marcelo e Verena, em Pato Branco. Irmão Rolf e irmã Ivanilde, em Piracicaba. Isabel Maertz, na Saxônia, Alemanha. Irmã Vilma, Fátima Oliveira, Fernanda Bittencourt, Avanilde, Maria Helena Oliveira, Isaac Martins, Maria Gomes, Elias Silvério, Genésio Caetano. O Genésio está pedindo oração por ter sido desenganado pelos médicos. Os médicos podem desenganar, mas Deus também não nos deixa enganados. Mas sempre que os médicos dizem não tem mais recurso, nós temos que saber dar resposta divina. É verdade. Não é isso? Nós vamos orar em favor do irmão Genésio. Geralda Guimarães, Almério e Marta, Francisco de Paula, Deusmira Batista, Severina
Crescêncio, Ismael Marcondes, Vânia e Maria Clara. Aos irmãos que comunicam a audiência pelo YouTube, nós solicitamos a gentileza de nos informarem seus nomes e cidade, estado, o quanto antes, um tempo bem antes do término do programa, para que eles consigam fazer aqui uma lista e nos mandar, né? São esses. Deixa eu ver. Sim, a irmã Elaine e as crianças aqui também em Belo Horizonte. Rafael, a Esther e a Manu. É isso então, irmãos. Muito obrigado pela audiência de vocês, a companhia. Deus abençoe grandemente a todos. Oramos para que Deus dê uma oportunidade de vida, esse pedido que nos chegou aqui. Sim, no nome que Deus de possa Jesus. restaurar em nome de Jesus Cristo essa saúde, né? Domingo nós teremos culto de escola dominical. Então, 9 horas da manhã, nossa transmissão. Para os irmãos que estão aqui, são do ministério, bem-vindos, né? Mais um culto na presença de Deus. Irmão Adelso, Deus te abençoe. Obrigado pela companhia. Amém, pastor Vilaça. Deus abençoe o senhor também e Deus abençoe a todos que nos acompanharam. Sexta-feira, se Deus quiser, mais um programa. Assim está escrito. Até lá. E pela sua ajuda e pela sua graça, I pray that I'll seek daily, without ceasing, eu rogo que eu busque diariamente, sem cessar, until I feel every one of these requirements growing in this little old statue of mine. até que sinta cada uma destas exigências fluindo nesta minha pequena estatura, So I can be a manifestation of the living Christ. até que eu possa ser a manifestação do Cristo vivo.